Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, disse Deus a Moisés, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra santa, infalível, inerrante, inspirada, autoritativa e suficiente. Exorta-nos através desta palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o tema quem realmente é. Quem realmente é. Não sei se você, em algum momento da sua vida, se você já foi confrontado por alguém com a frase, você sabe quem eu sou? Ou então, você sabe com quem você está falando? Não sei se em algum momento você foi confrontado por esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta, ou essas frases, são as frases intimidatórias. São frases que aparecem geralmente num contexto de confrontação. Mais ou menos assim, uma pessoa de posição social elevada é tratada em algum momento como os demais, como uma pessoa, entre aspas, normal. E aí então, essa pessoa olha para aquele tratamento, para aquela pessoa e diz, você sabe quem eu sou, rapaz? Você sabe com quem você está falando? Ela se acha numa posição privilegiada em relação aos demais. Na verdade, ela até pensa assim, a lei é para todos, não para mim, porque eu estou acima da lei. Todos têm que respeitar a lei, mas eu tenho uma posição social elevada, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais fama, eu tenho mais poder. Infelizmente, queridos, há muitas situações de pessoas que costumam usar esse tipo de frase. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Pessoas que, como eu disse, se acham melhores do que aqueles que são os normais. E eu pergunto, será que é possível um cristão falar desse jeito? Será que é possível um cristão se achar melhor do que os outros e intimidar, querendo ter privilégios que os outros não têm, em situações que ele está na mesma condição que os outros? Quem pode se achar que é tão importante a ponto de se achar melhor do que os outros? Quem? O texto que nós lemos nos ajuda a entender essas questões. Porque o texto nos ajuda a entender muito bem quem nós somos e quem realmente é alguma coisa. É sobre isso que esse texto está falando. E para fazer uma ponte com aquilo que a gente já tratou na semana passada, nos sermões anteriores, então é sempre bom a gente lembrar onde nós paramos. E se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar que na semana passada nós tratamos sobre como Deus apareceu a Moisés. Uma revelação, uma planta que queimava, mas não se consumia. De repente, Moisés, curioso, vai olhar aquela planta.
De repente, uma voz sai daquela planta chamando o nome de Moisés. Deus se identifica como santo, como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés estava ali maravilhado, estarrecido, boquiaberto diante daquela revelação, até que Deus lhe faz um desafio. Quer ver? Veja o versículo 10 aí, por favor. Deus diz assim para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha, encontro resulta em missão. Guarde isso. Encontro resulta em missão. Moisés teve um encontro com Deus, mas esse encontro tinha um objetivo revelacional, Deus se revelou a ele, mas também tinha um objetivo missional. Deus queria enviar Moisés. Deus tinha uma missão para Moisés. E o mesmo acontece hoje. O culto, eu falei no início, o culto é encontro com Deus. E por ser um encontro com Deus, então o culto tem um objetivo revelacional e um objetivo missional. No culto, Deus se revela a nós através da sua palavra. Mas também no culto, Deus nos envia para uma missão. A sua missão será amanhã no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua vizinhança, onde você estiver. Você teve um encontro com Deus e Deus envia você. Mas o que nos surpreende, meus irmãos, aqui, é a reação de Moisés. É a reação dele. Veja, acompanha aí no versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja, Moisés estava animado. Deus falando com Moisés, a sarça, e Moisés, oh glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel. E aí agora quando Deus diz, vai, Moisés desanima. Moisés pisa no freio. A coisa estava tão boa. Ele cobriu o rosto, ele tirou as sandálias, ele até disse, Senhor, eis-me aqui. Oh, que lindo, né? Que lindo. Mas quando foi na vera, ele pisou no freio. Na vera, ele pisou no freio. Qualquer semelhança conosco, irmãos, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é isso que muitas pessoas fazem no culto. Elas falam, cantam, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, Senhor, para onde tu quiseres me enviar. Mas quando Deus diz, é na vera, vou enviar, Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. Eis-me aqui, envia o outro. Na vera, a coisa é mais difícil. Moisés estava lá, contemplando, se alegrando. Eita, Deus é bom, Deus é maravilhoso e tal. Moisés, você vai. Desânimo. E quer ver, o pior, é a justificativa de Moisés. Veja como ele justifica. Ele diz assim, ele diz, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir ao Egito? Olha a justificativa de Moisés. E, irmão, sinceramente, a gente olha assim a justificativa de Moisés, se fôssemos nós, talvez certamente nós não agiríamos diferente de Moisés. Porque, vê, Moisés conhece muito bem o Egito. O Egito era a maior superpotência da época. O Egito tinha um poderio militar que acabava com um. E aí, então, Moisés recebe uma missão que, humanamente falando, era uma missão suicida. Era isso, era uma missão suicida. Imagina, Israel era uma mão de obra gratuita para o Egito, escravos. E aí Moisés vai chegar para Faraó e vai dizer assim, Faraó, Deus mandou dizer que você tem que libertar o povo dele. Você acha que Moisés iria o quê? Vai, Moisés, você conhece a história. Então Moisés sabia que aquilo era uma missão suicida. Ele sabia que não tinha lógica o que Deus estava pedindo a ele, ou mandando ele fazer. Então Moisés conhecia o poderio do Egito, e Moisés conhecia quem ele era, sabia quem ele era. Veja a pergunta que ele faz, quem sou eu para ir? Quem sou eu para ir? Veja, essa pergunta que Moisés faz é o oposto da pergunta do meu tema, que eu fiz no início. Veja, algumas pessoas dizem assim, você sabe quem eu sou? Moisés pergunta o oposto, quem sou eu? Quem sou eu? Apesar de Moisés ter visto a glória de Deus, mas ele tira os olhos de Deus e coloca os olhos em si mesmo. Ele diz, Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Ele procura em si mesmo a capacidade e não encontra. E por isso ele pergunta, quem sou eu? Talvez ele pensasse até mesmo assim, Senhor,
se esse convite tivesse chegado há 40 anos atrás, o senhor poderia até contar comigo. Porque há 40 anos atrás, eu ia chegar lá para o Egito e dizer: você sabe quem eu sou? Eu sou o príncipe do Egito. Eu sou o filho da filha de Faraó. Então, é como se Moisés estivesse dizendo assim: Senhor, o convite chegou atrasado. O Senhor perdeu o tempo. O tempo era aquele. Porque era quando eu era alguma coisa. Mas agora Moisés diz: quem sou eu? Eu sou um pastor de ovelhas. Eu sou um fugitivo do Egito. Eu sou uma pessoa que há 40 anos não piso no Egito. Estou aqui confinado, apenas pastoreando as ovelhas. Em resumo, Moisés diz assim: Deus, o Senhor tem que procurar quem é. Porque eu não sou. O Senhor tem que procurar quem é. Porque a pessoa não sou eu. E a nossa tendência, meus irmãos, é a mesma de Moisés. Diante de um desafio, quando Deus coloca um desafio diante de nós, então a gente olha para a nossa capacidade. Aí quando nós nos vemos capazes para a missão, a gente olha e diz: Senhor, eu confio. Me envia que eu confio. Quando nós olhamos para nós e não vemos capacidade, a gente diz: Senhor, envia outro. Envia outro. Mas nós olhamos primeiro para a nossa capacidade. E foi isso que Moisés fez. E aí então, interessante é a resposta de Deus. Veja o versículo 12 aí. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Essa resposta de Deus é interessante demais. Sabe por quê? Porque Moisés diz assim: Deus, quem eu sou? Aí, talvez algumas pessoas esperassem uma resposta de Deus assim: Moisés, é você, porque você é o mais capacitado. Você conhece o Egito, Moisés. Moisés, você é um homem que já teve uma experiência lá. Moisés, você pode. Moisés, você tem. Moisés, você é. Mas a resposta de Deus é somente assim: Moisés, eu serei contigo. O que é que Deus está dizendo a Moisés? Deus está dizendo assim: Moisés, realmente você não é ninguém. É isso que ele está dizendo. Realmente você não é ninguém. Você está aqui dizendo assim: Senhor, o que é que eu sou? Aí Deus diz: você não é nada. Você não é ninguém. Mas a resposta de Deus é: eu serei com você. Eu não apenas vou enviar você, mas eu estarei com você, eu serei com você. E posteriormente Moisés vai entender muito bem o significado e a importância da presença de Deus. Lá depois, bem depois, quando o povo de Israel peca e Deus diz a Moisés: Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou enviar um anjo no meu lugar. Moisés diz: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair daqui. Porque Moisés entende a importância da presença de Deus. Ele sabe que a presença de Deus é quem faz toda a diferença. Assim como Deus disse a Moisés, Deus disse a todos a quem Ele enviou: eu estarei com vocês. Por exemplo, Ele disse a Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele disse a Gideão: Gideão, eu serei contigo. Você vai ferir os midianitas, porque eu serei contigo. Ele disse a Jeremias: não temas, Jeremias, porque eu serei contigo. Ele disse aos discípulos quando os enviou, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, a quem Deus envia para uma missão, Ele faz a promessa: eu serei contigo, eu estarei contigo. E é isso que Ele diz a Moisés: Moisés, você não é nada. Moisés, você não é ninguém. Moisés, você não tem capacidade, mas eu serei contigo. E aí vem uma parte curiosa do texto, versículo 12, a parte B, veja aí. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Você já parou para pensar no absurdo que está aqui? Que Deus diz para Moisés? Porque assim, quando a gente pensa num sinal, a gente pensa logo assim, em algo que é palpável e que vai nos dar a segurança de que a coisa vai acontecer. Mas você viu o sinal que Deus dá aqui para Moisés? Deus diz assim: ó Moisés, eu vou lhe dar um sinal. O sinal é que depois que você tirar o povo do Egito, aí vocês vão vir adorar Deus, vocês vão vir me adorar nesse monte. Que sinal é esse, irmãos? Que sinal é esse? Quando a gente quer um sinal, a gente quer uma coisa palpável, né? Moisés esperava algo na hora. Qual o sinal? Qual o sinal? Não, o sinal é que depois vocês vão adorar aqui, tá, Deus? Mas qual o sinal? O que é que eu posso tocar? O que é que eu posso ver? Nós queremos algo que nos dê segurança, tocar, apalpar, ver. Em nós há meio que tipo de um Tomé: se eu não vir os cravos nas suas mãos, se eu não vir o sinal da coroa de espinhos, eu não crerei, eu não vou acreditar.
Parece muitas vezes que a palavra de Deus não é suficiente para nós. Foi Deus quem disse a Moisés. Aí Deus dá um sinal, mas é um sinal que só seria posteriormente visível. A mesma coisa que Deus disse para Tomé, lembra? Quando ele aparece aos discípulos e Tomé estava lá, aí Tomé olha, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus diz, porque me viste e creste? Porque você me viu, isso não é fé. Ele diz, bem-aventurados os que não me viram e creram. Esses são bem-aventurados. Veja, Deus dá um sinal a Moisés, mas era um sinal somente muito posteriormente. Mas Moisés não estava muito convencido. O sinal de Deus não era tão legal, não era tão bom. E aí vem Moisés com mais uma pergunta. E aí continua, versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Essa pergunta que Moisés faz, sinceramente, ela parece que vem acompanhada de uma experiência pessoal. Porque se você lembrar, anteriormente, quando ele matou o egípcio, e aí então, no outro dia, nós vimos aqui o texto, quando dois israelitas estavam brigando, e Moisés vai tentar ali aconselhar aqueles israelitas, e você lembra que a pergunta que aquele israelita faz a Moisés é, quem te pôs por juiz sobre nós? Quem te pôs por príncipe sobre nós? Então, parece que aquela pergunta ficou na mente de Moisés. Aquela pergunta parece que perturbou Moisés durante aqueles 40 anos. E aí então ele diz, Deus, se eu for ao povo de Israel, e disser de fato que o Senhor me enviou, e o povo perguntar, qual o nome desse Deus? Qual o nome desse Deus? Então, o que é que eu vou dizer para eles? Aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer algumas observações sobre o nome em si. Porque em nossa cultura, os nomes são dados normalmente apenas como meio de rótulo, distinção. Talvez se você perguntar à minha mãe, o que significa, talvez não, certamente, digo com quase certeza, perguntar para a minha mãe, o que é que significa Robson? Ela não vai saber. E Gerliandro, aí é que o negócio foi embora. Mas não vai saber, vai saber. Ela colocou lá, estava um dia lá, acho que de mau humor, disse, vai ser Gerliandro e pronto. Aí pronto. Aí fica lá o menino na escola, sofrendo bullying. Sofrendo bullying. Mas enfim, vamos pular essa parte aqui. Veja, muitos pais não sabem o significado do nome dos seus filhos. Porque na nossa cultura, não é algo que tem tanta importância. Não é que não seja importante, mas muitas pessoas não dão a devida importância. Isso não acontecia nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, os nomes estavam intimamente ligados à pessoa. Nós vemos vários casos, estamos estudando aqui o livro de Gênesis, por exemplo, nas quartas-feiras, e temos visto vários nomes que são dados com um significado. O último que nós vimos aqui, por exemplo, foi o de Noé, quando o seu pai colocou Noé, porque disse, ele vai nos consolar. Aí o verbo narran, enfim, traz consolo e tem tudo a ver com o nome de Noé. Tá? Por isso também, algumas vezes, Deus muda o nome de algumas pessoas na Bíblia. Deus mudou o nome, por exemplo, de Abrão para Abraão, porque Abraão significa pai de muitas nações. Tá? Então, Deus muda o nome de algumas pessoas na Bíblia. Jacó, Sarai. Deus muda o nome, porque o nome na cultura bíblica estava intimamente ligado à pessoa em si. E Moisés quer saber qual o nome de Deus. Porque ele quer saber o que esse nome revela sobre Deus. Não é apenas o rótulo de Deus, mas ele quer saber o que o nome de Deus fala sobre a sua pessoa. Quando o povo de Israel perguntasse, então ele iria revelar o nome, o que esse nome falaria sobre Deus. E essa é a pergunta de Moisés, Senhor, se eu for ao povo, quando eles perguntarem qual o nome deste Deus, o que é que eu vou dizer a eles? E aí, meus irmãos, vem o mais surpreendente do nosso texto, versículo 14 e 15, leia, acompanhe por favor. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus está revelando o seu nome a Moisés.
E qual o nome de Deus? Ele diz: o meu nome é Eu Sou o que Sou. Este é o meu nome. Você quer saber o meu nome? Então diga: Eu sou, me enviou a voz. Aqui nós vemos, meus irmãos, Deus usando o verbo ser para definir quem Ele é. Ele usa o verbo ser no versículo 14, ele diz: Eu sou o que sou. Depois ele repete dizendo: Eu sou, me enviou a vós outros. E no versículo 15, se você observou bem, o texto usa a palavra Senhor em caixa alta, letras maiúsculas. E eu já falei aqui várias vezes que toda vez que você vê na Bíblia o nome Senhor em letra maiúscula, isso é uma referência ao nome de Deus, ao tetragrama. Então aqui nós temos uma referência ao nome de Deus. E o nome de Deus é oriundo da raiz do verbo ser. Ou seja, nós estamos aqui não com o título sobre Deus. Porque isso é importante, irmãos. Veja bem, há uma diferença entre título e nome. Posição, título envolve posição. Por exemplo, Senhor. Senhor não é um nome. Ninguém tem o nome de Senhor. Deus não é um nome. Pastor, por exemplo, pastor não é um nome. Meu nome é Robson. Pastor é a minha posição, é o título que eu recebi do Senhor, da igreja. Então, pastor é um título, mas Robson é o meu nome. Eu não vou chegar a ninguém, se alguém pergunta meu nome, qual é o seu nome? Eu dizer, meu nome é pastor. Não, ninguém vai entender dessa forma. Qual é o seu nome? Meu nome é Robson. A minha função, meu título, eu sou pastor. Então, aqui nós temos o nome de Deus. Deus se revelando através do seu nome. E aqui, então, nós temos algo mais interessante, porque, veja bem, lembra que eu falei que o nome está ligado à pessoa? Só que, normalmente, os pais dão nome aos filhos. Então, seu nome vai ser Noé, seu nome vai ser Abrão. Só que aqui nós temos o próprio Deus se autodenominando. Não é alguém que está chamando Deus, mas é Ele mesmo quem está se autodenominando. E aí, meus irmãos, é onde nós entramos no que o nome de Deus nos ensina. O que o nome de Deus nos ensina. E eu acredito que esse nome nos ensina pelo menos 3 verdades sobre Deus, que eu quero compartilhar com vocês neste momento. A primeira verdade que o nome de Deus nos ensina é que Ele está nos ensinando que Deus é eterno. Quando Deus diz, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a voz, Yahvé, o tetragrama, todos usando o verbo ser, seria eu sou, ou Yahvé seria ele é, na terceira pessoa o verbo ser. Ele está indicando a sua eternidade. Como assim, pastor? Observe e pense comigo. Independente do tempo, Deus é. Independente do tempo. Se você voltar 10 mil anos, Deus é. Se você voltar 1 milhão de anos, Deus é. Se você voltar à eternidade, o que seria impossível, Deus é. O Salmo 90, Moisés diz isso. Inclusive o Moisés que viu essa informação de Deus. Ele diz, antes que os montes nascessem. Ele diz, antes que se formasse a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A expressão que Moisés usa, de eternidade a eternidade, indica, Senhor, não houve nenhum momento em que o Senhor não é. O Senhor é. Gênesis capítulo 1 começa com o start de Deus. No princípio, criou Deus. Veja, no princípio Ele já estava lá. E o que era que tinha antes do princípio? Era a eternidade. E onde Deus estava? Lá. Ele é. Ele é antes de todas as coisas. E Ele é quando todas as coisas findarem. Ele é. A nossa mente, meus irmãos, não consegue entender a eternidade de Deus. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a ideia de que tudo teve um começo. Tudo teve um começo. Esse celular, um dia, não existia, mas ele teve um começo. Essa chave não existia, mas um dia ela teve um começo. Esse tablet não existia, um dia ele teve um começo. Esse púlpito não existia, um dia ele teve um começo. Eu não existia, um dia eu tive um começo. E aí, então, nós não conseguimos entender como é que há um ser que não teve um começo, que não teve um início.
Nós entendemos a eternidade como algo que nós sempre vamos caminhar e nunca vamos chegar lá. É a eternidade futura. Mas como entender que existe uma eternidade passada? Como entender isso? Como entender que Deus não fica mais velho a cada ano que passa? Porque o infinito mais um... O que é o infinito mais um? Não existe infinito mais um. Então como entender uma eternidade passada? Nós conhecemos apenas a categoria do tempo. Deus é em uma categoria chamada eternidade. E nós somos limitados para entender essa característica, essa categoria. Ele é. Deus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Veja, alfa e ômega, as duas letras, primeira e a última do alfabeto grego. Deus está dizendo, tudo que existe vem de mim, tudo que existe aponta para mim. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou eterno. Quando Deus diz, eu sou, Ele está dizendo, isso define a minha eternidade. Eu sou. Eu sou. Segundo, o que é que o nome de Deus indica? O que é que ele expressa? O nome de Deus expressa, além da eternidade, expressa também a imutabilidade de Deus. A imutabilidade. Deus é imutável, Ele não muda. Como assim, pastor? Como é que esse nome expressa a imutabilidade? Deixa eu explicar para você. De certa forma, nós podemos dizer que só Deus é. Só Deus é. E nós, pastor, nós estamos. Nós não somos, nós estamos. Não sei se você consegue entender a diferença. Só Deus é, nós estamos. Deus é o eterno presente, enquanto o nosso presente é extremamente passageiro. O que é o presente? O presente é agora, já é passado. Já passou. O presente existe apenas alguns segundos, porque já passou, já é passado. Nós estamos mudando constantemente. Mudamos em nosso ser, em nossa constituição, mudamos em nossos pensamentos, mudamos em nossos propósitos. E quem é Deus? Deus é. Ele diz eu sou, ou seja, Deus pode se autodenominar eu sou, por quê? Porque Ele é imutável em seu ser, Ele é imutável em suas perfeições, em seus propósitos, em suas promessas. Ele não muda. Enquanto nós somos mutáveis. O Salmo 102, por exemplo, faz um contraste entre a mutabilidade do homem e a imutabilidade de Deus. O salmista deste salmo, no versículo 11, ele descreve esta imutabilidade de forma maravilhosa. Ele diz assim, Senhor, como a sombra que declina, assim são os meus dias. Eu vou secando como a relva. Aí ele diz, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Veja que maravilha, ele está dizendo o que eu acabei de falar, ele está dizendo, nós somos mutáveis, nós passamos, nós mudamos, nós deixamos de ser, mas ele olha para Deus e diz, Senhor, o Senhor não muda, o Senhor não muda. Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, naquele que não há variação ou sombra de mudança. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz, porque eu sou o Senhor, eu não mudo, e por isso vocês não são consumidos, ó filhos de Jacó. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Por isso que Deus pode dizer, eu sou. Nós não podemos dizer, eu sou. O máximo que nós podemos dizer é, eu estou. A minha posição é passageira. Porque nós somos completamente dependentes, Deus não depende de ninguém. Dizer que Deus é imutável significa dizer que Ele sempre será aquilo que Ele sempre foi. Ele sempre será aquilo que Ele sempre foi. Como assim, pastor? Se Deus mudasse em seu ser, toda mudança seria ou para melhor ou para pior. Se você disser assim, não, mudou, mas nem melhorou nem piorou, então não mudou. Toda mudança ou é para melhor ou é para pior. Se Deus mudasse para melhor, então quer dizer que Ele não era perfeito, porque Ele melhorou. Então ele não era perfeito. E se ele mudasse para pior, então ele deixou de ser perfeito em um momento. Deus simplesmente não muda. Ele é imutável. Mas quem aqui pode bater no peito e dizer, eu também não mudo? Quantas mudanças já houve em mim e em você? As perfeições de Deus sempre foram plenas, completas. Ele sempre foi perfeito. Não houve um tempo em que Deus fosse menos justo, menos amoroso, menos grande, menor. Não houve um tempo assim.
Ele sempre foi completamente santo, completamente justo, completamente amoroso, completamente bom, e etc, e etc. Por isso que ele pode dizer, eu sou. Por isso que ele pode dizer, eu sou. E é por causa dessa imutabilidade que nós podemos confiar em suas promessas. Imagina, se Deus fosse imutável, como é que a gente ia pregar o Evangelho? Será? Será que ele mudou de ideia? Será que ele desistiu de nos salvar? Será que ele desistiu de alguma coisa? Não, nós podemos pregar com convicção porque ele não muda, porque ele é o mesmo. Os seus propósitos são os mesmos, as suas promessas são as mesmas. Por isso, como eu disse, que ele pode dizer, eu sou. Eu sou o que sou. Mas tem uma terceira lição que esse nome nos ensina e que eu quero que você pense comigo. Veja, primeiro, expressa a eternidade de Deus. Segundo, expressa a imutabilidade de Deus. Terceiro, esse nome expressa a autodefinição de Deus. Preste atenção nesse ponto. Quando Deus diz, eu sou o que sou, quando ele usa o tetragrama, seria ele é, então isso significa a autodefinição de Deus. Veja bem. Pense comigo, e eu preciso muito que você me acompanhe no meu raciocínio, senão você vai ficar para trás, você não vai entender, então preste bem atenção aqui. Normalmente, quando nós utilizamos o verbo ser, então ele vem acompanhado de um predicativo. Veja, eu digo assim, eu sou alto, eu sou bonito, eu sou brasileiro. Percebe? Veja, o verbo ser, até na análise sintática, que não faltou a aula, vai lembrar, ele é chamado de verbo de ligação. Verbo de ligação, porque ele liga o sujeito ao predicativo, tá? Então, normalmente ele vem acompanhado e chama o predicativo. Eu sou, e aí então nós dizemos. Agora, veja bem, qual é a questão que aparece aqui? Essa definição que nós damos, eu sou alto, eu sou brasileiro, eu sou bonito, é algo que você consegue entender. Entenda o meu argumento aqui. Quando eu digo assim, eu sou alto, então automaticamente você tem na sua mente o que é alguém alto, e você entende o que eu estou dizendo. Então, eu sou alto, você sabe o que eu estou dizendo, certo? Quando eu digo assim, eu sou brasileiro, então automaticamente você sabe o que é ser brasileiro, e você entende o que eu quis falar. O problema é o seguinte, qual é o predicativo que pode definir Deus exaustivamente? Qual o predicativo? O que Deus poderia dizer assim, eu sou... para dizer a Moisés, eu sou isso, Moisés. Que Moisés poderia olhar assim e dizer, entendi. Não existe o predicativo. E qual é o predicativo que Deus coloca aqui? Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ele procura um predicativo e não tem. Por que não tem? Isaías 46, versículo 5 vai dizer por que não tem. Deus diz, a quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? Não há nada, não há ninguém com quem possamos comparar Deus. Nada se compara a Ele. Nenhuma figura, nenhuma escultura, nenhuma pessoa pode ser comparada a Deus. Por isso que na ausência de um predicativo, Deus diz, eu sou o que sou. Nós conhecemos as categorias do tempo e do espaço. Deus está acima do tempo e acima do espaço. Como assim? Como assim? Como entender um ser que está longe, fora do tempo? Eu não sei o que é fora do tempo. Eu não sei o que é fora do espaço. Nós só conhecemos tempo, espaço, matéria, energia, é o que nós conhecemos. Só que tudo isso é a esfera criada. E Deus é o Criador. E Deus não pode ser comparado a essas coisas porque Ele é maior. Por isso que Deus diz a Moisés, diga que eu sou. Diga que eu sou que enviou. Ele é o único que pode dizer, eu sou. Diga aos filhos de Israel que o único que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga aos filhos de Israel que o único que é será lembrado de geração em geração. Ele é o único que é. Ponto final. Ponto final. Só que aí tem algo interessante, irmãos. Já caminhando para a conclusão. É que o eu sou aparece novamente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, todo mundo olha e ninguém diz eu sou. Grandes homens
Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, ninguém diz eu sou. Ninguém diz eu sou. Todos entendem que não são. Até que, no Novo Testamento, mais uma vez, a expressão eu sou aparece nos lábios de alguém. De quem? De Jesus. Ele diz aos que estão lhe ouvindo: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Quando os discípulos estão na tempestade, e ele vem andando sobre o mar, e eles estão com medo, ele diz assim: não temam, eu sou. Glória a Deus. Quando ele está discutindo com os fariseus, e os fariseus estão ali olhando para ele e dizendo: nós somos seguidores de Moisés. Aí Jesus diz assim: Momó, gente boa demais. Pense no cara gente boa. E vocês conhecem também, olha, tem outro cara gente boa que eu gostei demais, e o nome dele é Abraão. Vocês conhecem? Eles olham para Jesus assim, e dizem assim: você não tem nem 50 anos? Como é que você viu Abraão? Aí Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vimos aqui, meus irmãos, das leituras bíblicas que foram feitas, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Ele é mesmo, glória a Deus, louvado seja Deus, Ele que é. Ele que é. Sabe o que mais me impressiona? Eu vou dizer agora para vocês. Eu vou finalizar agora. O que mais me impressiona é que aquele que realmente é Jesus, se alguém poderia dizer assim: você sabe quem eu sou? Se alguém poderia dizer assim: você sabe com quem você está falando? Se alguém poderia dizer isso, era Jesus. Mas sabe o que é que mais me impressiona? É que nas oportunidades que ele teve de falar isso, ele ficou calado. Quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos olhou para ele e disse: eu tenho poder para lhe soltar e para lhe crucificar. Jesus poderia olhar para ele e dizer assim: você sabe quem eu sou? Mas ele não disse. Quando ele estava diante de Herodes, a Bíblia diz que Herodes o tratou com desprezo. Ele poderia dizer para Herodes: Herodes, você sabe quem eu sou? Mas ele não disse. Sabe por quê? Porque mesmo sendo quem ele realmente é, Jesus deixou que o levassem como ovelha para o matadouro. Como explicar isso? Só o amor. Só o amor que explica a dimensão desta atitude de Jesus. Sendo todo poderoso, ele se esvaziou, se humilhou e veio buscar um relacionamento com cada um de nós.